da manhã na Band Mais TV e ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Tô na área, mais uma vez, como todos os dias. Boa tarde, bom dia para você que sintoniza Bandeirantes. Vamos juntos aqui falar de esportes com o timaço de Carlos Batista a partir de agora. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani inicia a preparação com dúvidas físicas e táticas. Matheus Costa não deve repetir a escalação com 3 zagueiros contra o Brusque e avalia retorno no elenco, ou retornos, né? Dos desfalques em Recife, Riuta é que tem mais chances de voltar para o duelo de domingo. Cicinho com estiramento da coxa e Dentinho com entorse no tornozelo devem continuar no DM. Marcelo Fernandes alcança feito inédito pela Ponte do século. O treinador é o primeiro desde 2001 a iniciar o trabalho na Macaca com 5 vitórias nas 5 primeiras partidas. Com o público do último domingo, a Ponte ultrapassou a marca de 100 mil torcedores no Moisés Lucarelli esse ano. Elenco alvinegro se reapresentou hoje, visando o próximo duelo contra o Náutico nos aflitos. Cruzeiro vence o Bahia em jogo de golaços na Arena Fonte Nova e mantém perseguição ao líder Flamengo. Tricolor sai na frente, mas sofre a virada e perde a primeira em casa no Brasileirão. Em seu segundo ano sob novo formato, a Champions League entra nesta terça-feira na fase de liga, com 288 partidas ao longo dos próximos 5 meses, entre 36 equipes. A primeira rodada já reúne alguns confrontos entre grandes clubes do velho continente. Brasil passeia sobre a República Tcheca e avança às oitavas de final do Mundial de Vôlei. A seleção ganhou por 3-0 e garantiu a classificação de forma antecipada à próxima fase. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. 97102-1493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto para cá, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado.
Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Bora lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre Lanús e Fluminense, que jogam hoje no estádio de Lanús, em Buenos Aires, primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. Lembrando que a partida de volta ocorre no Maracanã. Hoje, portanto, o jogo às 7 da noite, horário de Brasília. O provável Lanús do técnico Maurício Pellegrino, com Lossada no gol, Morgantini, Esquerdos, Munhoz e Marchique, Medina, Cardoso e Aquino, Sálvio, Walter Bow e Marcelino Moreno. Já o Fluminense do técnico Renato Gaúcho, com Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli, Nonato, Serna, Canóbio e Everaldo. Apita o jogo na Argentina, o uruguaio Gustavo Terreira. O árbitro de vídeo será o Jonatas Fuentes, também do Uruguai. Hoje, portanto, tem duelo Brasil e Argentina pela Copa Sul-Americana, 9h30 da noite. Eu disse 7, mas é 9h30 da noite no horário de Brasília, em Buenos Aires. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Não deixa de ser verdade, né? O que acontece no seu time, a gente tá falando aqui. Vamos em frente. Vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos atender aqui, meu caro Leandro, os nossos ouvintes. Seria possível, bom dia a todos, seria possível a torcida da Ponte fazer uma vaquinha ou é melhor um pasto enorme para conseguir recursos para determinado jogador e com isso pagar ao menos um mês de salário? Não entendi. A torcida da Ponte é muito grande, se cada um contribuir com 5 mil ou com 5 reais. 5 reais. Acho que dá jogo. Zé Augusto, eu respeito sua opinião, mas eu acho que o caminho não é por aí, não. Concordo com o Tandy Negrão. Se o condenado... Isso aqui não é... Isso aqui é política. A todos da rádio, bom dia. Vamos lotar o brinco e apoiar o Bugre rumo a mais uma vitória. Rogério. Avelar, você está mandando áudio aqui. O áudio não vai para o ar, tá bom? É só mensagem de texto. Assisti o jogo do Guarani, depois 10 ou 2 gols o Guarani abriu. Depois que 10 o Guarani abriu mão de jogar. Acho que tá errado o texto aqui. É isso mesmo. Depois dos gols que fez no primeiro tempo, o Guarani abriu mão de jogar. E se não fosse o nosso goleiro, tinha dado um empate ao time adversário. O Brusque é um time complicado e vai vir tudo, vai pra cima do time do Guarani. É isso aí, Donizete. Obrigado pela mensagem. Olá, CH, bom dia. Nem o mais otimista Ponte Pretano acreditaria que a troca dos técnicos iria render tanto. Somos gratos ao América, que limpou todas as cracas do majestoso Renato Grácia. Craca é aquele... Não sei se eu consigo explicar. Ele gruda no corpo das baleias, das tartarugas. Não sei se é um molusco, né? Mas entendi. Isso é uma praga, cara. Uma praga. Boa tarde, CH. Um pulinho para a Série B. Dali Guarani. Aldolis. Tem que continuar caprichando, né? Tá indo bem. Tá indo bem. Os dois times de Campinas estão indo bem até agora. Ontem deu repercussão sua fala sobre a minha traição no jogo de domingo, mas você não imagina que o fone de ouvido no celular estava ouvindo a Band. Bom, isso é o mínimo, né, Batata? Isso é o mínimo que eu espero de você. Pela lealdade que a Rádio Bandeirantes tem contigo.
Isso é o mínimo. Você pode ouvir lá o Mamute, não tem problema nenhum. Aliás, é um bom narrador, não é? Eles fazem um bom serviço. Mas não nos abandone, né? Por favor. Um grande abraço. E se beber, não dirija. Cuidado, hein? Eberlin se planejou financeiramente imaginando a ponte na terceira fase da Copa do Brasil. Agora, novamente, se planeja imaginando o acesso. Feito isso, irá correr na CBF e pedir adiantamento na verba da Série B para salvar ou para saldar dívidas. Paulo Neves, eu não sei o que ele vai fazer. Espero que ele consiga dinheiro. A ponte tomou providências contra o radialista, aquele do Nordeste. Edilson, não sei, cara. Essa história ficou muito quieto, né? Eu não deixaria quieto, não, mas... A torcida, bom dia. A torcida Ponte Pretana deu um show apoiando o time até o final e esses jogadores honraram a camisa. Valeu. Essa aí foi mensagem de ontem, né, Valnei? O Eberlin Falastrão já pagou os 100 dias de salários atrasados do elenco? André, pela informação que tenho, ainda não. Se Ponte Preta e Guarani não subirem com esses times ruins por aí, pode largar mão, hein? Aquele que achamos que é o melhor é o pior. Como diria o grande Zé Arnaldo, Deus do céu. Obrigado, Catelli. Bom dia, Carlos Henrique. Sabe onde tem esse dinheiro em caixa? Porque aqui o presidente não pega esse dinheiro emprestado porque o jogador tem que ficar esperando ele. Gerson, vamos em frente. Em meu ponto de vista, o técnico do Guarani está pecando em algumas situações como o Diego e Lucão. E outras, o que você acha? Paulo Paiva, eu acho que o treinador está mexendo muito mal no time no segundo tempo. É isso que eu acho e quem acompanha a nossa transmissão já sabe o que eu penso. E eu tenho falado isso constantemente. A Ponte já pagou os salários, Tandy Negrão? Não, não pagou. Ah, entendi, Avelar. Tá bom. Obrigado pela mensagem, pela atenção com a gente, pelo carinho, tá bom? Um abraço. Se você quiser falar mais alguma coisa, manda aqui. Esse amor de vocês com Batata vai longe, é das antigas. Hélio Martinelli. Nós somos apaixonados por todos os ouvintes, inclusive por você, Hélio. A quem a gente agradece todos os dias. O Batata é só mais um daqueles que eu protejo. Eu tenho aqui mais ou menos uns 600 que eu protejo aqui. Tá bom? São todos meus parças, inclusive você. Abraço, CH. É que você não leu ontem. Abraço, amigo. Poxa, Valnei, tá me dando uma dura? Desculpa, hein? Não vi sua mensagem. Ah, ontem tinha muita mensagem. Nós lemos aqui acho que umas 30. Ainda ficou 30 para trás. Então me perdoe, tá bom? Qual o melhor resultado para o Bugre entre Náutico e Ponte? Reginaldo do Pauliceia, vitória da Ponte. Tem que deixar a Ponte disparar e o Guarani tem que ganhar do Brusque. Você trava o Brusque, praticamente elimina, porque fica com 0, e o Náutico fica com 3. Então, esse é o meu ponto de vista. Ah, os caras lá de baixo dependem da Ponte para eles subirem. Não é assim não, cara. Não é assim não, Avelar. Não é assim. Vamos ver nesse final de semana o que acontece. Tá bom? Pode ser até que você tenha razão, mas por enquanto não dá para afirmar isso não. Se a Ponte fizer a parte dela e o seu Guarani fizer a dele, nessas duas rodadas os dois chegam no derby com acesso. É isso mesmo, tem razão. José Carlos do Taquará. O Náutico está mostrando que não é bicho papão. Acho que vai dar Guarani e Ponte Preta. Ô José Carlos, Deus te ouça, cara. Deus te ouça, que os dois subam. Deus te ouça. Estão querendo colocar o Bortoleto na Red Bull. O que você acha? Eles têm uma ligação. O Bortoleto e o Max Verstappen, eles são muito amigos, né? Mas quem coordena a vida do Bortoleto é o Fernando Alonso. Evidentemente, com um aval do piloto. Não sei, eu ficaria quietinho na Audi mais uma temporada.
Eu acho que ele precisa ainda amadurecer. Apesar de ser um grande talento, eu tenho certeza que num futuro breve ele vai ser um representante que todos nós brasileiros vamos... Eu já me orgulho do trabalho dele. Eu assisto e não perco um trabalho que ele faz. Assisto treino, assisto preparação e assisto todas as corridas. Eu gosto de Fórmula 1, mas eu acho que o momento não é abrir mão da Red Bull, que é uma equipe maior por enquanto do que a Audi, que comprou a Sauber, né? Mas eu acho que ele tem um corpo de mecânicos, homens que pensam. A Audi fez um time muito forte. Ele tem que tirar proveito disso, né? É isso que eu penso. Tá bom? CH, opa! Uma opção. O que é mais fácil de acontecer? A derrota do Guarani ou a vitória da Ponte? Ah, Robson, tenha paciência. Eu não tenho bola de cristal, cara. 11h46 agora. Pra não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Hoje com Breno Beretta. Oi, CH. O Guarani começa uma semana importante, até porque a reapresentação é hoje, jogo domingo, 7h, contra a equipe do Brusque. É a terceira partida do Guarani e o Bugre precisa da vitória para continuar sonhando com o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O técnico Matheus Costa ainda tem alguns problemas no departamento médico. Quem são? O Cicinho, com um problema muscular na coxa esquerda, dificilmente irá se recuperar para o jogo de domingo. Com isso, Lucas Justin deve permanecer na lateral direita, ele que foi substituído no intervalo do jogo contra o Náutico. Porém, ele teve um quadro gripal na semana passada e essa semana deve se recuperar normalmente. O Ryuta Takahashi nem viajou, também por conta de gripe, mas também deve se recuperar essa semana, até porque ele deve ficar à disposição do treinador para a partida diante do Brusque. O Diogo Silva, zagueiro, que não vinha atuando, né, somente ficando no banco de reservas, também está machucado. E um outro jogador que está no departamento médico é o Dentinho, que também não viajou para Recife. É um jogador importante para entrar no segundo tempo. Ele tem um entorse no tornozelo, mas possivelmente deve se recuperar para ficar à disposição do Matheus Costa. E um atleta importante que falou na saída do gramado, foi muito importante não só pelo gol que ele fez, mas também pela atuação na defesa, foi o zagueiro Alan Santos. Vamos acompanhar. Difícil jogar aqui com o estádio cheio. Eu falei ali na pré-eleção que a leoa, quando vai caçar, de 10 tentativas ela erra, ela fracassa 8 vezes. Se ela parar de caçar, ela morre de fome. A gente fracassou no derby, não foi o que a gente queria. A gente vinha de sequências, né, de pressão e vencendo e classificamos. Naturalmente a gente deu aquela, né, baixada na guarda e achou que ia acontecer o derby como a gente achava que ia acontecer. Fomos mal no derby, só que a gente tem 5 jogos agora para caçar. A gente vai continuar caçando para que a gente possa sobreviver cada vez mais na competição. Bom, Guarani, além de hoje, tem quarta, quinta, sexta e sábado de treinamentos antes do jogo de domingo importantíssimo contra a equipe do Brusque, marcado para 7h no Brinco de Ouro, expectativa de um grande público, só que a diretoria ainda não confirmou com relação à promoção de ingressos. Eu acredito que o Guarani vai ter promoção. Valeu, CH! Valeu, Breno. Obrigado pelas suas informações. E agora comentando o Guarani, Gleger Zorzin. Bom dia, Gleger. Oi, CH, um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado no Nossa Área da Rádio Bandeirantes. Guarani que inicia a preparação para o próximo final de semana, vai enfrentar o Brusque, hein, CH? Jogo duro, hein? Jogo duro. Eu estava na transmissão de Ponte Preta e Brusque, nós vimos a dificuldade, que é um time muito forte, um time defensivamente falando muito bem organizado. É um time que, né, pode trazer problemas para a equipe do Guarani. Mesmo jogando em casa, o Bugre tem que estar atento, tem que fazer por onde, tem que buscar o resultado. E a equipe do Brusque, CH, é a última chance, né? O Brusque que joga a sua última cartada no Brinco de Ouro. Se perder, está totalmente eliminado do 3 jogos, 3 derrotas. Então é a última chance do Brusque se manter vivo na competição
é um resultado positivo diante do Guarani, que precisa, claro e óbvio, fazer por onde. Está jogando em casa, ao lado do torcedor, vem de um ótimo resultado jogando no Pernambuco, contra o Náutico, né, lá em Recife, nos aflitos. Então, o Guarani precisa fazer por onde. Tem competência, tem capacidade. Se jogar o futebol que jogou lá nos aflitos, não tenho dúvida de que vence o Brusque. Mas tem que estar pronto e preparado para as adversidades que vai enfrentar na partida, que não serão poucas. Então, espero que o Matheus tenha essa capacidade, e ele tem, né, de montar uma estratégia bem definida para enfrentar todas as adversidades do jogo e conseguir um bom resultado. E qual que é o bom resultado, CH? A vitória. Só interessa a vitória para o Bugre dar um passo importante aí rumo ao acesso, né? Rumo ao acesso para a Bezona do ano que vem, CH. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Hoje com Pedro Piscinato. Fala, CH, após a vitória de sábado diante do Brusque, o elenco da Ponte Preta ganhou folga ontem, segunda-feira, e hoje pela manhã já se reapresentou no CT do Jardim Olina, já dando início à preparação aí aos treinamentos, visando, é claro, a partida do próximo sábado. A Macaca visita o Náutico lá nos Aflitos, partida que acontece às 5 horas da tarde, e, é claro, transmissão aqui na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band Mais TV. Para essa partida, o técnico Marcelo Fernandes tem algumas dúvidas. O Rodrigo Souza se lesionou lá na partida contra o Londrina, mas já deu início ao processo de transição física, pode ser que fique à disposição. E o Léo Oliveira, hoje, durante a reapresentação, está passando por exames médicos, porque saiu sentindo também na partida de sábado a virilha, será reavaliado pelo departamento médico para saber se terá condições ou não de enfrentar o Náutico no próximo sábado. E na coletiva, após a vitória diante do Brusque, o técnico Marcelo Fernandes falou um pouco sobre esse trabalho, 5 jogos, 5 vitórias, e ele fala um pouco sobre a metodologia de trabalho dele desde que chegou na Ponte Preta. Vou te falar uma coisa, não existe uma não, 3 palavras nesse momento que a gente buscou desde o início que a gente chegou aqui. E nessa fase final elas são importantes, que é a disciplina tática, né? O comprometimento e, muito mais importante, a concentração. Quando você ganha um jogo, você sente que os jogadores, lógico, estão satisfeitos pela vitória e você tem que deixar eles sempre focados. O nosso trabalho semanal é exatamente esse. Lógico, trabalhando contra o adversário, a gente estuda bastante o adversário para poder surpreendê-los e também fazer aquilo para que a gente não seja surpreendido, né? Então, esses jogadores, o mais importante é a concentração. Hoje a segunda vitória num quadrangular dificílimo, onde tem outras 3 equipes dificílimas, não ganhamos absolutamente nada. Nós temos que manter o nosso padrão de treinamento. Logicamente, agora, quem já está preparado está, você não tem como fazer alguma coisa além com um jogador, condicionar, não. Agora é treino, é descanso, é a semana bem tranquila, bem focado taticamente no adversário, bola parada, que eu falei isso para eles. A gente estuda tudo isso. 60% dos gols de Série B e Série C são de cabeça, bola parada. Ontem um jogo foi decidido em bola parada. Então a gente tem que estar muito precavido a isso e também lutar para que a gente possa usar isso como arma para nós. E vale lembrar, CH, o Arthur já está pendurado. Ele recebeu cartão tanto no derby quanto na partida diante do Brusque. É o primeiro jogador aí da Macaca que já está pendurado nesta segunda fase. Legal, tem muita gente perguntando minha opinião do final de semana. Gente, tá muito difícil dar opinião em termos de resultado para os times de Campinas, né? Um jogo mais difícil que o outro. É por isso. Tá bom? Beleza? Vamos em frente. 11h54 e o Gleger chegando para comentar agora. Fala, Gleger. Que campanha faz o Marcelo Fernandes, né, CH? Dirigindo a Ponte Preta. Impressionante, cara. 5 jogos, 5 vitórias. A Ponte atravessando um momento extracampo ruim, momento bem delicado, momento que a gente sabe que atrapalha. E o Marcelo, além de montar um time competitivo, além de ter um time taticamente bem definido, a gente percebe o controle que ele tem desses atletas fora de campo. Vestiário, né, bate-papo,
É aquele bate-papo de convencimento, de você convencer o atleta profissional de que as dificuldades elas ficam fora de campo e dentro de campo tem que fazer prevalecer, até porque o acesso faz com que a cobrança seja mais efetiva perante a diretoria, e aí o jogador faz a parte dele. Eu tenho falado isso desde quando foi detectado esses problemas extracampo, que o jogador ele não pode dever nada para ninguém. Faça eles dever para o jogador, mas o jogador não deve nada para ninguém, e é o que tem feito. Então eu quero parabenizar o Marcelo Fernandes por esse controle que ele está tendo, e isso é a característica do treinador, e também parabenizar todos os atletas, principalmente os mais experientes, que a gente percebe que na fala os experientes estão controlando aí a molecada, a rapaziada, né? E aí controla aqui, controla ali, vamos fazer a nossa, e é isso que tem acontecido. Parabéns, parabéns. Olha, não é fácil. Eu não imaginaria que pudesse, né, com todos esses problemas, a Ponte fazer a campanha que vem fazendo. E vou dizer, vou mais além. Um resultado positivo em Recife, a Ponte praticamente decreta o seu acesso. Então olha para você ver o tamanho da importância desse jogo da Ponte jogando lá contra o Náutico. Importante demais. E eu não tenho dúvida de que a Macaca, por tudo que tem feito, ela vai conseguir trazer um bom resultado do Recife, CH. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. desktop.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais. Com acesso